essa semana, né, acho que na terça-feira, o Senhor já sabe, né, das coisas que vão acontecer, e eu sou tão feliz, assim, fico tão maravilhada, porque eu já percebia por dentro, né, que essa oportunidade estava muito próxima. E eu comecei a meditar em algumas coisas, e aquilo que eu quero falar para vocês é sobre o favor de Deus. E eu fui ouvir, né, uma ministração do pastor em 2019, acho que foi junho de 2019, e eu fui tão abençoada, né, com essa ministração. E é tão bom, queridos, quando a gente ouve as mesmas coisas, né, porque eu até falei para o pastor, disse, pastor, eu estou ouvindo diferente agora, né, porque eu estava aqui, né, tem o vídeo, né, dessa ministração, e eu estava ali sentada. E muitas vezes a gente precisa voltar a ouvir algumas coisas, né, que nós estávamos presentes no culto, ou já ouvimos alguma vez. Mas eu creio que quando a gente ouve e ouve novamente, coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas, né? E coisas que nós precisamos para esse tempo vão sendo liberadas da parte do Senhor, mesmo que seja algo que tenha sido falado há algum tempo, né? E eu fui muito abençoada com essa ministração do pastor. Se você quiser, você pode ir lá no YouTube, já tem mais de 21 mil visualizações. E eu peguei algumas coisas, eu pedi permissão, não foi, pastor? Para pegar algumas coisas que estavam lá. Eu disse, pastor, meu Deus, o senhor foi assim, fui tão abençoada, foram palavras tão ricas, e eu queria até mudar meu tema, porque, meu Deus do céu, não quero que vocês me comparem, pelo amor de Deus, ao pastor. Eu já sei que nisso ele é ótimo, mas eu creio no Espírito Santo, né, me conduzindo nessa tarde, né, e trazendo isso para vocês, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Amém. Eu creio nessa nova temporada. Amém. Eu creio nesse tempo de frutificação, nesse tempo onde o Senhor, Ele abre, né, coisas novas para as nossas vidas. E aqueles que estão atentos à voz do Senhor vão poder desfrutar em sua totalidade daquilo que Deus tem reservado para a igreja nesse tempo. Então, o que eu quero, se é que eu posso pedir algo a você, é que você esteja muito atento, né? Eu fico pensando muitas vezes sobre isso, que o Senhor, Ele tem a palavra dEle e nós temos acesso, graças a Deus por isso. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, isso não é nenhuma revelação, né? Mas Deus não tem nada a ver com isso. E muitas vezes nós, como crentes, como filho de Deus, nós precisamos nos posicionar para que as coisas que já estão disponíveis a nosso favor, a gente possa experimentar e usufruir disso em toda a sua totalidade. Amém? E eu fui procurar ver o que era o significado de favor, né? E favor significa o que se faz para alguém de graça. Vantagem ou proveito providenciado a alguma pessoa. Benefício ou regalia. Então, eu posso dizer que eu vou falar hoje sobre os benefícios de Deus para nós, né? Ou as vantagens de Deus para nós. E isso já foi conquistado, você não precisa pagar por isso. E eu vou, assim, falar sobre mim, né, com relação a algumas coisas aqui, porque muitas vezes eu sei, às vezes acontece isso comigo, que o diabo, ele quer nos levar para um lugar onde a gente se sente desfavorecido. Em que sentido? Muitas vezes a gente não se acha digno de tanto favor. Eu digo isso porque às vezes o diabo diz, Vanessa, não é bem assim, né? E eu acho que quando a gente ajusta o nosso coração e a gente sabe que aquilo não é por causa da gente, né? A gente pode prosseguir em viver uma vida de muito favor o tempo todo, toda hora. Amém? Então, eu quero tapar algumas brechas e deixar o diabo bem no lugar dele e ensinar para vocês. Porque eu sei que ele é muito astucioso
E muitas pessoas não têm vivido a totalidade do favor de Deus nas suas vidas, porque o diabo tem dito para você: não é tudo isso não. Se você viver essa vida de muito favor, as pessoas vão começar a achar que você é uma pessoa arrogante, prepotente. Mas, queridos, o favor de Deus é algo que nós não merecíamos. Isso é uma verdade, né? A graça dele. Mas ele conquistou para nós. E nós, como filhos, nós temos que usufruir disso, independente do que as pessoas, ou principalmente do que o diabo vai falar ao respeito disso. A gente não pode se sentir acuado. Ah, não, eu não quero tanto. Por exemplo, eu lembro, isso é tão simples, mas eu acredito que nessas pequenas coisas nós vamos aprendendo a ativar o favor de Deus com a nossa boca, falando. Eu lembro que o pastor, né, falava muito sobre isso, que quando ele chegava num lugar, sempre tinha alguma vaga para ele no estacionamento. E para algumas pessoas que não entendem o favor, isso é tão simples, né? Você poder ter uma vaga no estacionamento e poder estacionar em um lugar bom, né? E ele sempre falava isso. E eu acredito que tinha algumas pessoas que olhavam e diziam: para que isso? Uma vaga. Mas é nos mínimos detalhes mesmo, sabe? De ser favorecido mesmo, de ter o melhor lugar para estacionar, amém? Deus, Ele quer nos mimar com o seu favor e com a sua graça. E o diabo, eu quero proteger mesmo a sua mente agora e não deixar com que o diabo fique lançando, né? Porque eu digo isso porque às vezes ele quer lançar: ah, Vanessa, não tem necessidade de tanto, né? Tu já acorda de manhã declarando favor diante de Deus, diante dos homens, porta aberta. Querido, essa é a vida do crente, isso foi conquistado para nós, amém? E eu acredito que quando a gente ativa isso, né? O Senhor, Ele deve estar olhando lá e dizendo: sim, que coisa linda, aprendeu direitinho, é exatamente dessa forma que eu quero que você viva. Aleluia, acionando o favor, chamando o favor, amém? Porque quando as pessoas veem que você é muito favorecido, né, elas vão ter curiosidade de saber por que existe tanto favor na sua vida. E essa é a oportunidade de você falar de Jesus, não por mim. Porque se aí você está dizendo: não, é porque eu sou o bambambam, você está completamente errado. Mas quando você diz: não é por mim não, foi algo que foi conquistado. E deixa eu dizer, eu não paguei nada por isso. Que coisa maravilhosa. Aleluia. O favor de Deus faz com que você se destaque, vença na vida e seja bem-sucedido. No mundo secular, essa graça do Senhor, ela é chamada de sorte. Talvez você esteja aqui, você esteja pensando, não aceitou Jesus, ou ainda não tem tanto entendimento sobre a palavra. Você diz: ah, sim, eu conheço isso. Esse nome aí no mundo é sorte. Mas não é sorte. Para nós é o favor de Deus. E eu experimento muito o favor de Deus na minha vida. E eu queria até que você parasse, sabe, muitas vezes no seu dia, né? E começasse a agradecer ao Senhor, porque eu acredito que a gente desfruta de muito favor o dia todo. Talvez a gente não perceba, ou não dê o devido crédito àquele favor, mas desfrutamos o tempo todo, o tempo todo, aleluia. E eu passei por algo bem, assim, que a pessoa pode falar, e quando eu estava lendo isso, eu me lembrei. Eu sou bem favorecida nisso, né, em me mudar. Quem me conhece sabe, né? Eu já me mudei, a gente se mudou 9 vezes, né? Mas não é porque está devendo nada, não. Porque, assim, sempre é para melhor, amém? Sempre o Senhor nos favorece, né? Eu digo a Rico, como é que vai ser quando a gente tiver a nossa casa própria? Porque eu estou crendo. E eu já declarei, eu creio nisso liberado sobre a minha vida. Eu disse: eu só vou me mudar agora, né? Pela 10ª vez, quando for para o meu apartamento. Amém? Eu tenho essa impressão no meu coração e eu creio nisso. E aí, eu lembro que eu tinha visto esse apartamento em outubro do ano passado, só que a gente não estava muito de acordo com a mudança, né? E você sabe que você precisa estar em acordo com o seu marido, né? As coisas que você deseja para você como mulher,
Você chama o favor de Deus a respeito daquilo, mas você precisa estar em submissão ao seu esposo, aquilo que ele quer para aquele tempo, né? Que é o cabeça da casa, você honra. E aí Ricardo disse, não é o tempo. Aí eu disse, tá bom então, mas eu vou continuar, né? Porque eu creio que eu tenho muito favor para isso. E aí eu lembro que chegou o tempo da gente se mudar, e aí Ricardo deu o ok. E aí eu fui falar de novo com essa pessoa. E aí ele disse, Vanessa, tu é uma mulher de muita sorte, vice o corretor. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque esse apartamento que eu te mostrei em outubro, né, ele está disponível agora. A pessoa só morou 3 meses lá e ele foi promovido. E aí ele se mudou. Tu é uma mulher de sorte. Eu disse, é favor de Deus. E ele falou algo, porque muitas vezes as pessoas que não têm Jesus, elas vão ser usadas para liberar palavras para você e ver o favor de Deus na sua vida. E aí ele disse, ele foi promovido, ele só passou 3 meses aqui, foi promovido. E se isso acontecer contigo também? Eu disse, eu recebo. Ele nem crente é. Eu disse, mas eu recebo. E eu estava ouvindo essa ministração do pastor e eu até estimulo você a ver. Veja, quando você sair daqui, se você não for assistir o último o culto da noite, ou se você for assistir, quando você sair, assiste lá, que é o favor de Deus, né? Bota lá o favor de Deus que você vai achar. E aí ele falou, e eu fui testemunha disso. O pastor morou num apartamento, né, passou um tempo lá nesse apartamento, e aí desocupou, né, foi morar de aluguel em outro apartamento, porque esse rapaz queria vender. E aí o rapaz vendeu o apartamento, mas desfez o negócio e voltou aqui, querendo vender o apartamento para o pastor. Né? E o pastor disse a ele, eu não tenho dinheiro não para comprar um apartamento não. E o homem ímpio disse, o senhor tem? O pastor, não tenho não. Ele, tem sim. E hoje o pastor mora nesse apartamento. Amém? Aleluia. Então muitas vezes as pessoas elas vão ver o favor de Deus na sua vida e você nem vai ver. Mas eu creio que não só as pessoas vão ver, mas você vai entender. E você vai ter convicção desse favor. Porque quando você entende, quando você tem convicção, você já acorda de manhã, chamando o favor, crendo no favor, vivendo o favor. Isso precisa estar vivo dentro de você. Não é só uma informação. Sim, a graça de Deus, né, o favor dele está liberado para mim. Não só uma informação, mas você precisa viver e testemunhar o favor de Deus na sua vida. Amém? Para que as pessoas, quando vejam, elas desejem também conhecer. Quem é esse que te favorece? Como é isso aí? Como é ser favorecido? Porque você não é favorecido só por causa de benefício próprio para você. Mas você é favorecido para favorecer outras pessoas. Amém? Aleluia. Quando você é favorecido, você favorece outras pessoas. Amém? Então, quando eu tenho a convicção de que eu sou favorecido e quando eu entendo o porquê desse favorecimento, mais favor vai vir e mais favor eu vou semear na vida das pessoas. Amém? Existe propósito. Amém? Tudo tem propósito nas nossas vidas. Então, eu anotei aqui, né? Ações de graças atraem o favor de Deus. Mídia, eu vou ler mais na Viva, tá? Estou avisando a vocês logo. E quando não for nela, eu aviso. Mas agora é na Viva. Salmos 103, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Então, ações de graças, querido, atrai o favor de Deus. Amém? Salmos 103 diz assim: dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. A gratidão deve ser imensa na vida daqueles que entenderam e receberam a graça de Deus. Amém? Um coração grato atrai o favor de Deus. Lucas 17, versículo, a gente vai ler do 11 até o 19, na Viva também. Quando não for, eu digo.
Diz assim: continuando eles o caminho para Jerusalém, está aí, chegaram à divisa entre a Galiléia e Samaria. E no 12 diz: e quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. No 14 diz: ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Jesus disse ao homem: levanta-se e vá embora. A sua fé o salvou. Então, esse homem ele não foi apenas curado, mas ele foi salvo. Então, uma vida de gratidão, amém, traz o favor de Deus para as nossas vidas. Obediência, querido, também atrai o favor de Deus. Amém? Nós precisamos obedecer, ouvir e obedecer, porque obediência também atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Vamos lá em Deuteronômio. Aí não é na Viva, é a normal. 28, a gente vai ler do 1 até o 14. A normal. Vocês sabem qual é, né? Almeida, né? Atualizada, né? Isso. Amém. Diz assim: 28, a partir do 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. No 5 diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos. Aleluia. Talita, ela mencionou esse versículo na quinta-feira. Emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. E eu quero dizer algo para vocês. Amém. Talvez nesse tempo, eu não quero exaltar aqui o tempo da pandemia, porque a gente sabe, Deus não foi pego de surpresa. Mas é algo que é real e que algumas pessoas tiveram que passar. E por causa dessa situação que foi desfavorável para muitas pessoas, talvez você tenha precisado pedir emprestado. Mas, queridos, quando você obedece à palavra do Senhor, o favor de Deus está sobre você. E você pode até ter, mas deixa eu te dizer, se posicione e nunca mais, determine isso na sua vida, nunca mais você vai pedir emprestado, mas você emprestará a muitos, a muitos. E eu quero tornar a dizer, muitas vezes o diabo, ele se levanta e ele
levanta também, né, circunstâncias e placas que diz: favor. Tu tem favor. Tu tem ainda coragem de abrir a boca para dizer que tu tem favor. Aleluia. A sua situação presente não vai determinar o favor que Deus liberou para a sua vida. E eu sei porque sei, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Eu chorei, queridos, de ontem para hoje. Eu disse: Senhor, Senhor, que responsabilidade. Senhor, um peso sobre mim, sabe? Um peso. E eu sabia que não era vindo do Senhor. E aí, quando foi hoje de manhã, o pastor, né, já no final do culto, ele liberou uma palavra. E eu peguei aquela palavra. Porque o diabo, ele queria me intimidar. E eu sei que era ele. Ele queria trazer intimidação para que eu não pudesse falar para você e para mim também que o favor de Deus em manifestação está para ser manifesto hoje, agora. Sabe, tudo aquilo que você um dia recebeu de palavra, de promessas, de profecias, o Senhor nessa tarde, Ele traz a tua memória. Aleluia. O diabo é mentiroso. O favor de Deus está liberado para aqueles que creem, para aqueles que confessam, aleluia, para aqueles que são obedientes à palavra, para aqueles que vivem a palavra. Como não ter favor se você ouve e se você pratica? Ele é mentiroso. E toda a esperança que morreu, sabe, toda esperança que você não tem mais, o Senhor, Ele quer trazer vida para isso. Porque existe um povo aí fora, queridos, que precisa de mim e de você. E eles precisam ver com os seus olhos que nós somos favorecidos. Que a igreja é favorecida. Porque vive esse favor. Aleluia. E porque semeia esse favor também. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele é tão bom. Ele é um Deus de tanto favor, sabe? E a gente precisa declarar sobre os nossos filhos. O favor de Deus está sobre sua vida. Não declarar, sabe, as coisas que talvez você esteja vendo dentro da sua casa. Talvez um filho desobediente. Talvez um filho com problemas, né? Que agora tá essas modas aí de TDAH. Olha, queridos, eu tenho tanta raiva desses nomes. Eu tenho uma indignação dentro de mim. Quando eu lembro que eu estava no local fazendo um procedimento. E aí tem essa menina, né? Ela estava lá e eu achei tão interessante. Quando ela chegou, estava fazendo esse procedimento, ela abriu a porta. E aí a pessoa que é a dona desse local disse: eita, Vanessa está aqui hoje, ela vai orar por tu. Aí eu disse: amém. Aí ela disse: meu Deus, eu estou com tanta expectativa que você ore por mim. Eu disse: amém. Nunca tinha visto aquela mulher na minha frente. E aí a gente começou a conversar e eu passei mais de 2 horas lá. Acho que o procedimento demora 1 hora. Eu passei mais de 2 horas. E eu comecei a falar do amor de Deus, do favor de Deus sobre a vida dela. Ela é uma pessoa influente, né? Ela tem mais de 100 mil pessoas que seguem ela, né? E aí ela me falando, né, dessa página dela, e ela falando lá e coisa e tal, do mundo. E aí eu comecei a falar do amor de Deus, e ela começou a falar dos filhos dela, né? E ela tem 4 filhos, e 3 têm essas doenças aí que o povo fala. E aí, olha, veio uma indignação tão grande. Eu comecei a declarar palavras para a vida dela, né? Ensinando a ela que mudasse a forma dela de falar.
E ela aceitou Jesus, né, naquele dia. E foi algo maravilhoso. E eu comecei a dizer a ela, toma uma decisão. Existe uma autoridade que foi dada a você para os seus filhos. Então declara o favor. Não acredita nisso que você está vendo. Quando ela disse, não, mas tem algumas coisas que ele faz. Eu disse, rapaz, mas declara, você é favorecido. Você tem a bênção do Senhor. Amém. Você é filha de Deus. Então você tem isso para você. E você passa para a vida dos seus filhos. E eu vi, sabe, ela ficou tão grata e tão feliz. Então, queridos, a gente aprender sobre o favor, a gente aprender sobre a bondade de Deus. Isso é para as pessoas que estão aí. Ela criou tanta expectativa em mim que até eu disse, meu Deus do céu, que responsabilidade. Porque ela já foi abrindo a porta lá do negócio dizendo, meu Deus, hoje é o dia que você vai orar por mim. Eu digo, amém. Mas as pessoas precisam olhar para nós e dizer, tem alguma coisa nela que eu preciso e eu quero receber. Porque muitas vezes as pessoas aí fora estão acreditando mais do que nós mesmos. E não é por prepotência. Quando ela disse isso, eu não disse, pronto, agora eu sou. Não. Quem é quem eu carrego. E por causa da convicção de que eu tenho, de quem eu carrego e aquilo que eu sou por causa dele, a manifestação desse favor e dessas bênçãos toca a vida das pessoas. E as pessoas são transformadas. E ela disse, Vanessa, agora tem mais de 100 mil que eu entrei para ver. Seguidores, ela até vem aqui, eu não sei nem se ela está aí, porque ela vem aqui para a igreja, né? Ela gosta muito do pastor Humberto, muito. Eu disse, mulher, não pode ser só amiga do evangelho, não, tem que aceitar Jesus, que ela ama vir para a igreja, mas não tinha feito, né, a confissão, e ela fez. E aí eu fui lá olhar, né, e ela disse, agora eu vou fazer o seguinte, porque eu disse, mulher, dizendo para ela, né, tem um propósito, ter não sei quantos mil seguidores. Agora tu vai usar para trazer a palavra do Senhor para essas pessoas, para dizer o que o Senhor fez na tua vida. Amém? Então, usa agora, né, essas mais de 100 mil pessoas, para que elas sejam tocadas pelo favor de Deus que opera sobre a tua vida, a bênção do Senhor que está sobre você. Ensina para as pessoas. E ela, amém. E tem feito, amém? Então esteja atento. Quando você sair na rua, né? Não saia de qualquer jeito. Pai, eu creio no teu favor, operando sobre a minha vida. E esse favor também tocando a vida das pessoas. Amém? Tocando a vida das pessoas. Quando você sair, você não precisa pregar só quando você tiver oportunidade em alguma igreja. É onde você estiver. Amém? É falando de Jesus, declarando as bênçãos do Senhor sobre as vidas das pessoas. E as pessoas tendo transformação de vida, confessando Jesus como o seu Senhor. E a vida delas sendo transformadas. Amém? Aleluia. O que também atrai o favor de Deus é honra. Provérbios 3, bem conhecido, também na Viva, a gente vai ler o 9 e o 10, diz assim, honre o Senhor. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Então, quando eu honro ao Senhor, quando eu tenho... Por que a honra atrai o favor de Deus? Porque no 9 ele diz, quando eu honro ao Senhor oferecendo a Ele o melhor, Ele vai encher os meus celeiros. Amém? Mateus 10, o versículo 41 e 42, na Viva também, diz assim. Se vocês acolherem um profeta, Mateus 10, 41 e 42. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E o que é recompensa? Favor, reconhecimento por uma boa ação,
retribuição. Então vamos mudar aqui. Se vocês acolherem um profeta porque ele é um homem de Deus, receberão o mesmo reconhecimento, ou o mesmo favor, ou a mesma retribuição que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão o favor, receberão uma retribuição igual a deles. E se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Aleluia. 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. O pastor fala muito sobre essa passagem. Eu amo essa passagem. E a gente vai ler a partir do 8, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você. E dei a ela as minhas instruções. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: Peço que me traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: Traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou no jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. No 14 diz: Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A mulher fez conforme Elias disse, e Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento de farinha e de óleo enquanto foi preciso. Pois por mais que comesse, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Então, a honra atrai o favor de Deus. Essa mulher, era só o que ela tinha, mas ela honrou a palavra vinda da parte do Senhor. E eu quero abrir um parêntese aqui, não é, como é que eu posso dizer? Eu não estou falando isso, eu estou falando isso debaixo de uma direção mesmo do Senhor. E foi até interessante eu ter lido de cima, se você honra o profeta no caráter de profeta, você vai receber da unção que opera nele. E com relação a essa questão de você honrar, aquilo que é liberado de Deus através de homens, e nisso você encontra a favor de Deus, porque essa mulher ela foi muito favorecida, amém, porque ela fez primeiro, para o profeta. E eu digo isso, queridos, com muito temor, mas também com muita ousadia, para que a gente possa honrar as palavras que têm sido liberadas nesse lugar através do homem de Deus. Aleluia. Porque não é... eu vou precisar fazer o que está sendo pedido ou falado, porque é como se fosse algo que está sendo ordenado. Não, é o próprio Deus falando. E se nós ouvirmos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Porque eu acredito, pastor, que o Senhor é um homem de Deus. E eu digo isso porque eu vivo nos bastidores e toda vez que eu olho para a vida do Senhor, ela externa, a bondade de Deus e o favor de Deus. O Senhor é um exemplo, e assim a gente pode, não por bajulação, a gente não precisa disso. Queridos, eu não preciso estar bajulando, porque eu sei que aquilo que o Senhor libera para mim vem dEle. Amém? Eu não preciso, pastor também não precisa. Mas enquanto eu estava estudando, vou pegar aqui. Por isso que eu digo que o diabo tentou, mas ele
só se levanta para cair. Eu comecei a me lembrar do novo templo. E quando eu me lembrava, logo o diabo ele quer nos levar para os cálculos, para as condições. E aí vem uma palavra no meu espírito, sabe? Que essas coisas que o Senhor deseja, que é tão grande, né? Que eu tenho certeza que isso foi projetado primeiro no coração de Deus para poder ser impresso no coração do Senhor. Vai ser através de muito favor. Muito favor. Porque naturalmente falando, é um valor alto. E eu lembro que acho que foi a semana passada, eu não sei, a gente estava no tempo do trabalho aqui, no horário de trabalho. E eu falei para alguém, eu não lembro quem foi agora, e eu disse, meu Deus, eu estava conversando com alguém, a gente estava comentando sobre pessoas que têm milhões. E que para elas não faz falta dinheiro, né? Tem muitos milhões. E aí eu disse, rapaz, uma pessoa só pode chegar e bancar isso. Porque eu sei que existe uma pessoa que tem essa condição. Mas hoje, quando eu estava orando e estudando, né, e veio tantas coisas no meu pensamento, na minha mente, no meu coração, no meu espírito, no meu interior. E aí, eu percebi que vai vir por causa de muito favor. Aleluia, de muito favor. E, às vezes, a gente não dá muito crédito a essa visão e a esse projeto. E isso se torna comum nas nossas vidas. Mas deixa eu te dizer, Deus não está esquecido não desse projeto. Ele não está esquecido. E muitas vezes a gente precisa nos lembrar de muitas coisas que o Senhor falou para nós, mas também que falou para a nossa igreja. Por isso que eu digo que o favor, a gente experimenta do favor para as nossas vidas, mas quando eu me dedico a orar e chamar o favor para que esse terreno seja alcançado, tantas vidas vão ser tocadas, queridos. Tantas vidas. E existem milhares de pessoas que precisam dessa palavra que a gente tem recebido nesse lugar. E eu sei, porque eu sei, que esse favor que o Senhor vai liberar para que esse terreno chegue, vai haver uma aceleração nele. Porque o Senhor ele tem pressa. Sabe por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente morrendo aí, agora mesmo. Agora. E que estão morrendo sem essa palavra, sem saber o que elas são, o que elas podem, o que elas têm. E essa responsabilidade não é só do pastor. É minha e sua. Então, que tal quando a gente acordar pela manhã, e eu digo isso, eu me incluo também nessa responsabilidade de chamar o favor para a nossa casa, mas chamar o favor também para a casa do Senhor, a nossa igreja, que é a nossa casa. Aleluia. Porque imagina esse lugar tão imenso. E algumas pessoas podem até estar se perguntando, tem necessidade de tudo isso? Tem, queridos. Tem. Porque quantas pessoas na sua casa, aleluia, que não tem o Senhor e não tem essa palavra, e que estão perdidas e que poderiam estar aqui, aleluia, ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra, entendendo aquilo que elas têm, que elas são em Cristo e reproduzindo para outras pessoas. E para outras pessoas. Sabe por quê? Porque esse favor que vai ser liberado para que haja uma aceleração na compra desse terreno tem um propósito. Tem um propósito. São as vidas. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, abre os nossos ouvidos. Que a gente não venha para esse lugar de qualquer jeito. Mas que a gente venha sensível à voz do Teu Espírito para orar, para declarar, para honrar as palavras que são liberadas nesse lugar através do homem de Deus a quem você confiou esse lugar. Aleluia. E o lugar maior, Pai, porque eu sei que ele vai vir debaixo de muito favor. Muito favor. As pessoas
eles darão sem muitas vezes nem saber por que estão dando. Aleluia. Mas o teu favor vai atrair a condição necessária, aleluia, para que esse lugar seja conquistado de forma íntegra e que as pessoas, quando olhem, elas digam: só podia ter sido o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu tenho tanta convicção no meu coração que o mesmo Deus que nos trouxe da Avenida Professor José dos Anjos para aqui, para a Rua Paula Batista, Ele vai nos levar para esse grande projeto. Aleluia, porque eu sei que o favor de Deus. E queridos, quando esse favor vier, que é muito grande, ele vai ser derramado e aqueles que estão embaixo também vão receber os respingos desse favor. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós estaremos num lugar grande, com muitas pessoas, aleluia, pregando a palavra, ensinando a palavra. Mais pessoas vão ser tocadas, mais pessoas vão ser favorecidas, e nós receberemos, aleluia, a recompensa pelo nosso serviço na casa do Senhor. Amém? Porque o mesmo Deus que nos favorece é o mesmo Deus que nos recompensa, e é o mesmo Deus que abre portas aonde não existem portas. E eu acredito, levanta tuas mãos. Eu acredito numa onda de favor sobre a sua vida. E se você tem ouvidos, ouça. E não fique desapercebido. Pega a tua prancha e surfa nessa onda. Aleluia. Aleluia. Senhor. Pai, você está no seu trono, no seu poderoso trono, e você ordena favor, um favor extraordinário. Extraordinário, aleluia. Extraordinário. Que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, é algo fora do comum, que causa estranheza extravagante. Esse favor está liberado para aqueles que têm uma vida de honra, de obediência, de rendição de graças. Aleluia. E eu posso lhe dizer mais algo. Pastor, o Senhor é um homem íntegro, é um homem de Deus, um homem abençoado. E o Senhor chama a nossa atenção pela sua vida. É uma vida de honra, é uma vida que a gente quer se espelhar. A gente, quando olha para o Senhor, a gente vê que a gente pode crescer mais, né? A gente olha e diz: meu Deus, eu estou fazendo tão pouco, né? Porque o pastor, ele não para. E se isso chama a nossa atenção, né? A gente fica tão feliz e tão desejoso de nos parecer com o Senhor, que dirá o Senhor. E eu vejo no meu espírito, sabe, pastor, como se o Senhor tivesse, o Senhor Deus, tivesse se inclinando completamente para favorecer ao Senhor com algo muito grande. Eu conheço muita coisa do Senhor, né? Mas as suas orações, coisas que nem Cris sabe que o Senhor tem orado, que o Senhor tem buscado diante do Senhor, eu percebo de lhe dizer que está muito próximo de acontecer, porque quando Deus olha para o Senhor, Ele se alegra, sabe? Quando Ele vê o Senhor Humberto, Ele se alegra. E a palavra que eu tenho para lhe dizer é: avança, pastor. Porque eu sei que aquilo que o Senhor tem desejado, o Senhor fala tanto para a gente, né, que vai haver uma aceleração, mas o Senhor, Ele está acelerando coisas na vida do Senhor. E coisas que o dinheiro não pode comprar. Deus vai lhe dar por causa do favor. A graça de Deus e o favor de Deus vai fazer com que o Senhor alcance isso sem gastar um tostão. Aleluia. É com muito temor que eu falo, porque eu sei que o pastor é um homem de Deus.
E é muita responsabilidade para mim falar isso. Mas eu sei que quem está me inspirando para falar é o Espírito Santo de Deus. E Ele se responsabiliza por cada palavra. E graças a Deus que não sou eu. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. E quando nós nos alegramos por causa dessa palavra que é liberada para o cabeça da igreja, né? O homem de Deus, o nosso pastor querido, nós não vamos ficar de fora disso não. E eu acredito. Oh, Pai, você é tão bom. Sabe, porque acabou o tempo de a gente ficar sem entender a significância que nós temos e a importância que nós temos. O Senhor, Ele não precisa fazer mais nada, Deus já fez. Nós é que precisamos tomar uma posição e entender de uma vez por toda que nós somos favorecidos e que a bênção do Senhor está estabelecida sobre nossas vidas e que nós não precisamos viver em falta, nós não precisamos viver pedindo, mas nós somos favorecidos e o favor de Deus nos acompanha. Satanás, você é mentiroso. E eu oro agora, em nome de Jesus, pelas mentes dos meus irmãos completamente abertas para entender e perceber no espírito de que eles são favorecidos, que o diabo é mentiroso, que nós somos, nós temos e nós podemos tudo aquilo que está escrito na palavra. Na palavra. Queridos, toma uma posição. Eu estou falando, mas não é com raiva de você não. Amém? É chateado com o diabo. Eu digo isso, queridos, porque muitas vezes ele quer me paralisar, dizendo que eu não tenho, que eu não posso, lançando coisas na minha mente. E isso acaba reproduzindo palavras, né? Porque aquilo que você pensa acaba saindo dos seus lábios. E eu quero dizer com muita autoridade, de que você não precisa viver do jeito que você está vivendo, porque um alto preço já foi pago. Quando você vive como um coitado, deixando com que o diabo domine os seus pensamentos, você está invalidando a palavra do Senhor. E você não está fazendo aquilo que a Bíblia diz. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, queridos, toma uma decisão. E que não seja, mais uma vez. Lá vai eu de novo. Não. Deus está esperando de nós uma posição. Eu sou favorecido. Satanás, olha, pode dizer aí que eu sou amostrado, que eu sou exibido. Eu sou favorecida. Onde eu chego, eu encontro favor. Eu tenho favor, eu tenho portas abertas. Amém? Nada quebrado na minha casa. Meus filhos são favorecidos. Eles são cheios de saúde. A prosperidade de Deus está sobre o meu lar. Não tem vergonha. Eu não queria dizer não, meus filhos não adoecem. Eu tenho vergonha de dizer. Porque o que as pessoas vão achar de mim? Vão dizer que eu sou prepotente. Não, queridos, você só está validando a palavra do Senhor. Então, o favor de Deus está sobre a minha casa. Na minha casa não existe nada quebrado. Aleluia. Aonde eu chego, as pessoas querem me favorecer. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós temos o teu favor. E isso não é por nós mesmos. Foi você que conquistou isso para nós. E nós sabemos que muitas vezes, quando nós não acionamos esse favor, e quando não falamos dele, declaramos ele, e ficamos tímidos, retraídos, nós estamos invalidando aquilo que você conquistou para nós. Tão alto preço. Então não invalide. Quando vier esses pensamentos, tadinho, não sou tão favorecido. Diga assim, rapaz, não posso dizer isso não, porque eu estou entristecendo. Eu estou deixando Deus assim, sabe? Poxa, fiz tanto e não tem nada que Ele reconheça que é o meu favor. Vamos reconhecer o favor de Deus. Aleluia. Em manifestação nas nossas vidas. Aleluia. Obrigada, Senhor.
Aleluia. Amo vocês, viu? Deus abençoe. Vivam esse favor e desfrutem, porque ele está disponível. Amém.